Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vim fazer uma aqui e fala, comentando um pouco sobre o caso da Elisa Lam. Eu vou começar hidratando a minha pele, que tá bem ressecada. Bom, então, a minha história com casos criminais, ela é muito antiga, porque eu sempre amei assistir vídeo de casos criminais, gente. Eu amava, amo até hoje. E eu acompanho vários canais. E um dos casos que me intrigou bastante foi o caso da Elisa Lam. Eu vou contar resumidamente. Esse não é um vídeo que eu vou contar o caso detalhadamente, o nome de todo mundo. Eu vou contar meio por cima. E vou comentar também sobre o documentário que a Netflix publicou há um tempinho atrás, é bem recente, algumas semanas atrás, sobre o caso da Elisa Lam. Então, o caso da Elisa Lam foi uma estudante canadense que ela foi fazer um intercâmbio ou uma viagem, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. E aí ela pediu para os pais dela esse tempo, assim, para viajar. Ela era universitária. E a menina foi, gente. Ai, tá com a minha ring light desligada. Aí. E aí ela foi, gente, pro Estados Unidos. Ela era uma canadense, ela foi pros Estados Unidos. E passar uns dias lá, viajar. Era uma das rotas, né? Um dos lugares da rota dela. E ela ficou hospedada no Hotel Cecil, que é um hotel muito barato. Aí, nesse documentário da Netflix, eu adorei, porque quando eu escuto histórias de crimes, eu gosto que contextualize. Tô esperando minha pele secar um pouquinho. Eu gosto de contexto, porque a gente não tem que saber só o que aconteceu. No caso da Elisa Lam ainda é uma incógnita, mas a gente precisa saber todo o contexto, como que é esse hotel, aonde fica esse hotel, como que é a cidade onde esse hotel tá, como que é o bairro, quem são os pais da Elisa Lam, o que ela fazia, quem que era ela, sabe? Tudo isso é importante. Então, a primeira coisa que se descobriu era que o hotel era um hotel que ficava localizado em uma região muito complicada da cidade de Los Angeles, se eu não me engano. Vou aplicar um pouquinho desse... Eita, gente, que enrolada que eu tô hoje. Eu vou aplicar um pouquinho desse primer, mas só aqui onde meus poros estão mais dilatados. Eu vou usar uma base pesada. Então, a primeira coisa que se descobriu, gente, é que esse Hotel Cecil é um hotel muito barato. E perto dele, ali próximo dele, é tipo uma Cracolândia. É um lugar onde tem, né, usuários, enfim, tem que tomar cuidado com as palavras que eu falo pro meu vídeo não ser boicotado. Vocês conseguem perceber o efeito blur que esse primer dá? Olha isso. Ele é maravilhoso, esse aqui da Ruby Rose. O meu tá no finzinho. Então, era uma localidade muito complicada e a gente sabe todas as problemáticas envolvidas com uma menina, né? Com uma mulher viajando o mundo sozinha. A gente sabe o quanto isso é problemático e perigoso. Mas aí, a Elisa Lam tava lá, é um hotel muito barato, a gente também entende as condições de uma pessoa que tá viajando, né, fazendo a sua primeira viagem, não dá pra ficar num super hotel. Vou usar essa base aqui da Ruby, a versão antiga. Então, assim, gente, eu entendi tudo, assim, por parte dela, né? Tem muitos questionamentos sobre, nossa, mas que hotel que é esse que ela escolheu? É um hotel, inclusive, que é cenário de muitos crimes. Muitos crimes já aconteceram nesse hotel, muita coisa ruim já aconteceu por lá. Muita gente já foi morta, já foi assassinada. Então é um hotel que tem um histórico bem ruim. No documentário da Netflix, inclusive, a gerente do hotel, que é entrevistada, ela falou assim que quando ela chegou, né, que ela foi contratada pra trabalhar lá, fizeram um tour com ela foi passando pelos quartos, e aí o rapaz que tava apresentando os quartos, né, o hotel pra ela, falava assim, aqui morreu fulano de tal, aqui fulano de tal se matou, aqui fulano de tal foi assassinado, ia falando, e assim, ela falou assim que era muito recorrente. Então esse hotel é um hotel que é marcado por muitos crimes, muitas coisas aconteceram lá. E a Elisa Lam foi lá. E uma outra coisa interessante. Nesse hotel, ele era dividido, tinha uma parte que eram moradores, uma parte que era quartos temporários, enfim. Uma bagunça, o hotel, um hotel muito grande, que tem muitos quartos, são vários andares e muitos quartos, mas é uma pegada de hotel barato, assim, sabe? Tipo Ibis. Mas o Ibis ainda é até um pouquinho mais refinado, assim, né? Mais organizado do que o Cécio. A Elisa Lam foi pra lá, então começou a fazer os seus tours, visitar ali a cidade, e no penúltimo dia que ela estava lá, ou no último, se eu não me engano, a mina desaparece. Os pais dela, que mantinha contato constante com a menina, logo percebem o desaparecimento, eles já ficam preocupados com a menina, mas a menina não responde, a menina não fala nada.
E aí, o que aconteceu? Como o check-out dela chegou, o hotel simplesmente viu que ela não tava saindo do quarto, eles entraram, viu que não tinha mais nada, eles simplesmente tiraram os pertences dela, guardaram no almoxerifado, né? Porque se por acaso ela aparecesse, ela pegaria, mas o fato é que o tempo da estadia dela acabou e eles precisavam liberar o quarto. Então já é uma coisa de que se por acaso tivessem conservado o quarto para uma perícia, algo poderia ter sido encontrado. Mas aí esvaziaram o quarto, a Elisa Lam desaparecida, mas até então pro hotel vai saber o que a menina tinha feito, uma menina maior de idade viajando sozinha, ela simplesmente podia ter mudado a rota. Enfim, gente, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Até então, pro hotel não era nada preocupante. Lógico, os pais, conhecendo a filha que eles tinham, pra eles sim, mas pro hotel até então era muito tranquilo. Pra eles nada diferente tinha acontecido. Nisso, os pais vão, né, pro Canadá e aí começa a investigação, porque eles começam a pressionar a polícia. Vou aplicar um pó da Belly Angel. Começam a pressionar a polícia, começam as investigações. E aí, gente, investigação pra lá, investigação pra cá. Eles pegam as filmagens do hotel. Aí solta aquele vídeo da Elisa Lam no elevador que é sinistro. Só que depois descobre que no vídeo tem picotes, que no vídeo ele tá, acho que atrasado, tá mais lento. Não, o vídeo tá acelerado. Não sei, não lembro. Eu sei que o vídeo tá editado, o vídeo não é daquele jeito dela andando pra um lado pro outro, parecendo uma doida. E aí começa as especulações sobre o que aconteceu. E aí tá bom. Tá bom não, né? Tá tudo péssimo. Mas aí o que acontece, gente? Os hóspedes do hotel começam a sentir um cheiro esquisito, uma coisa esquisita na água. E aí um dos funcionários do hotel sobe pra olhar. Nossa, eu tô muito branca, mas eu juro que eu não tô tão branca assim. É a luz, eu tô com muita luz na minha cara. Ah, essa aqui tá melhor. Aí o funcionário do hotel sobe pra olhar a caixa d'água, chega lá pra ver, né, se tinha algum problema. A água, ela tava com gosto ruim, cheiro ruim e com pouca pressão. Então o funcionário vai olhar, chega lá na caixa d'água, quem tá lá dentro? A Elisa Lam. Como aquela menina foi para lá, ninguém sabe. Teve muitas especulações, mas nada foi batido o martelo. E aí, na época, falaram que a caixa d'água estava tampada. E aí surge o questionamento, como a menina se joga dentro da caixa d'água, tampa ela e se mata. Enfim, sabe, não tinha como explicar o caso. Só que aí, nesse documentário da Netflix, eu vou fazer um contorno. Comentam que, na verdade, a caixa d'água ela estava aberta. Porque o que eu pensei, né, quando eu vi esse acontecimento da Elisa Lam? Que era uma tampona, assim, tipo uma baita caixa d'água e uma tampa gigante. Mas não. Tem a tampa gigante, mas tem uma tampinha menor. Então, assim, não seria tão humanamente impossível. Porque quando eu pensava em não ser possível essa possibilidade da Elisa Lam ter se jogado lá dentro tampado, eu pensava em ela mover com força. Mas aí, no caso, a força não seria o problema. O problema seria mesmo ela conseguir alcançar dentro da água e ter firmeza, né? Uma caixa d'água funda pra fechar. Enfim, e aí ela tava nua e com as roupas jogadas, boiando dentro d'água. E aí já começou todas as especulações sobre o que tinha acontecido. Ali é um lugar que não era para os hóspedes terem acesso, mas depois isso conseguiu ser desvendado por causa que existe uma escada de emergência, né? Aquelas escadas que ficam fora do prédio. E que ela poderia ter subido por ali, porque por ali daria acesso. E aí, aquele vídeo sinistro circulando. E eu gostei do documentário da Netflix, porque eles explicam tudo muito bem. E eles dão muitas teorias com comprovações. E aí tem algumas teorias da conspiração que eu gostei bastante. Eu gosto de umas coisas bem esquisitas mesmo. E basicamente foram acusadas pessoas que não estavam envolvidas no caso. Teve até um roqueiro que foi acusado e ele nem tinha culpa, coitado, do que tinha acontecido. Ele nem estava envolvido. Foi só porque ele soltou uma música perto da época, eu vou passar esse blush. E aí o pessoal achou que ele tinha alguma coisa a ver. E aí também tem
uma teoria, né? Que essa eu já vejo mais como teoria da conspiração, que é a respeito de uma doença. Agora eu não me lembro qual doença. Mas é como se a Elisa Lam tivesse sido colocada lá, porque a universidade onde ela estudava estava estudando essa doença, estava fazendo pesquisas com essa doença, e tivesse colocado ela lá naquela região, muito estrategicamente, como portadora daquela doença, para espalhar aquele vírus. E, inclusive, por ser uma região que tem muitos moradores de rua, usuários e tal. Então, assim, gente, muitas especulações. Mas, no fim, concluiu-se... Eu não me lembro se conclui que ela caiu por acidente ou foi fazer alguma coisa e não conseguiu emergir e sair da caixa d'água. Acho que foi alguma coisa desse tipo. Ninguém foi acusado, ninguém foi condenado e a história fica assim. E aí, assim, gente, eu acho que os questionamentos surgem quando a gente começa a analisar todas as problemáticas desse caso. Então, assim, inicialmente uma mulher sozinha não tem um pingo de paz. Essa é a verdade. Claro que existem casos de homem, mas, assim, é muito complicado. Então, assim, acho que a lição que a gente pode tirar com o caso da Elisa Lam, eu tô pegando blush e vou fazer só um côncavozinho. Vou misturar um pouco esse marronzinho aqui, ó. Acho que a lição que a gente pode tirar com o caso da Elisa Lam é que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente tá em outro país sozinha. Então, se eu fosse estar indo viajar para outro país, primeira coisa que a gente tem que ser consciente é na nossa hospedagem, aonde estamos nos enfiando, um lugar como aquele, onde tem... Então, assim, é triste porque foi uma vida que foi perdida, né? Uma menina que depois também quiseram ficar colocando coisa, que ela tinha usado droga, que ela estava sob efeito de entorpecentes. Os testes, a autópsia não identificou nada. Ela era uma menina depressiva, fazia uso de medicamentos. Inclusive, ela tem até um Tumblr, acho que é um Tumblr, ou um blog, acho que é um Tumblr, que ela publicava as coisas. E assim, gente, como uma menina qualquer na idade dela, uma adolescente, vivendo a vida dela, quis se aventurar conhecendo um novo país e não voltou, sabe? Então eu acho isso muito problemático e eu acho que a gente precisa aprender com as coisas. Então quando eu for viajar, principalmente sozinha, se não for sozinha também, veja onde você vai ficar, você tá indo pra um país que você não conhece, sabe? Então toma cuidado onde você se hospeda, o horário que você sai, o horário que você volta. Eu particularmente não acredito, essa é a minha opinião, eu não acredito que tenha sido ela mesma que tenha tido um surto, um delírio e se jogou. Então, muitas vezes eles colocam como causa as faculdades mentais dela que não estavam muito boas. Eu, particularmente, acho que houve um crime, sim, e que de alguma forma foi acobertado, porque são muitas incógnitas não resolvidas, entendeu? Então, como que a menina se jogou na caixa d'água e tirou a roupa, sabe? É umas histórias que não se encaixam. Tô passando esse rímel da Tango, nem falei, né? Então, pra mim, é muita coisa que não se encaixa, que não faz sentido. Então, eu acho que aconteceu um crime e, de alguma forma, eles estão tentando acobertar, não sei por qual razão, por qual motivo, quem foi. Mas é uma pena, porque uma menina que só queria viajar, curtir a vida, conhecer, e acabou nesse destino tão cruel. Pra finalizar, eu vou aplicar um gloss. Nossa, que maquiagem rápida. Então é isso, gente, o vídeo. Uma que fala bem daquele jeito. É mais uma recomendação mesmo sobre esse documentário da Elisa Lam. Eu realmente amei, achei perfeito. Muito bem feito, por sinal. Mas assim, ele traz algumas soluções pro caso, mas o martelo não foi batido. E a minha especulação houve crime, esconderam um crime, e como escondem tantos outros, e a história vai ficar por isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para se inscrever no canal, deixar um like, ver os outros vídeos que eu postei. Temos vídeos aqui toda terça e quinta-feira, às 6 horas da noite. Então é isso. Um beijo grande pra vocês e tchau!